coisa nenhuma, por exemplo, os estudantes, aí sim, poderia-se pensar num regime para colocá-los ali. Mas nós não. Aí, dentro dessa distorção, eles foram mexer na pensão. Eu vou trazer da próxima vez, um documento que, com a carta do gabinete do ministro da Defesa, porque eu fiz um requerimento para o ministro me passar por certidão o que é que ele entendia do artigo 16 do Estatuto da Lei 10.559. Essa lei diz que todos os direitos emanados por leis anteriores, inclusive as constitucionais, quer dizer, o artigo 8º e a emenda constitucional número 26 de 85, que nos deu uma anistia, foi uma anistia que começou a ser mais ampla, nos deu as promoções, etc., eram válidas e seriam respeitadas, coisa que eles nunca respeitaram. Posso dar uma cerquinha? Pula. Que está aqui entre nós, que não há nenhuma. De qualquer maneira, eu concordo com você. Na ordem da legislação sobre anistia, que vem depois da ditadura, aliás, nasceu dentro da ditadura a primeira lei de anistia, que é a 6683 de 1979. Esta realmente não satisfazia a nenhum processo jurídico. Tinha que ser modificada. Veio a Constituição, que é a lei das leis, é a Constituição. Nada, nenhuma lei, decreto, portaria, nada disso pode se chocar com ela. Tem que respeitá-la nos seus limites filosóficos. Você tem que interpretar a Constituição e qualquer lei que vier pretendendo regulamentar o artigo 8º das disposições transitórias tem que se submeter àquele pensamento. Aí veio, não é isso? Você que é jurista sabe disso. E quem não é jurista sabe muito bem que há uma hierarquia de leis. Na hierarquia, a Constituição é o presidente da República. As leis é um general que tenta convencê-lo. O presidente não é bem assim, que tenta arrumar as coisas ou obedecer ao presidente naquilo que ele determinou. Essa está subordinado, portanto, à Constituição. Se vier um decreto que é feito pelo Executivo, ou Presidência da República, no caso, ela tem que se submeter à lei que está submetida à Constituição. É uma questão de hierarquia das leis. E isso realmente, a 10.559, violou, criou dubiedades, quando ela devia só ter regulamentado as dúvidas constitucionais do artigo 8º. Por isso não é regulamento. Não é, quer dizer, ela politizou por um interesse, vamos dizer, é o que os romanos chamavam privilégio, né? Legislação pessoal particular de uma pessoa ou um grupo. Fizeram um certo privilégio, ou uma bagunça que dificulte realmente a realização de uma anistia correta e completa. Ô Modesto, e tem mais uma que eu gostaria de lembrar a você, é que em todas as ações, em todas as manifestações, inclusive dos relatores dos tribunais superiores, eles só consideram como anistia a Lei 6.683. Porque aqui interessa um grupo. Aqui interessa e o resto não existe. Porque todas as anistias subsequentes vão trazendo benefícios e nós temos o direito, é legal, de usufruirmos desses benefícios. Você se lembra, Santa Rosa, de que a Lei 6683, que foi a primeira de 1979, foi durante a ditadura, uma negociação com a ditadura para ajudar ao máximo. Isso foi 6 anos antes de terminar a ditadura. Então, o que nós prometíamos? Vamos apoiar esta transitoriamente, lutando pelo seu complemento. E a luta para complementar uma anistia decente e honesta foi realizada na Constituinte com o artigo 8º, correto? Com o artigo... E eles vieram com essa lei violando o artigo 8º. Está estreitando aquela intenção ampla, geral e restrita do artigo 8º. Esse é o grande problema que criaram. E criando obstáculos ao criarem a comissão de anistia, que não existe isso previsto no artigo 8º.
qual é o ano da 10.559? É 2002. De 2002. 2002. Muito bem. O governo anterior. O governo anterior. Exatamente. Como você disse aí. Exatamente. Não foi 2002. E o pior, no 2002, final do ano, já para ser mudado, e já no novo governo, no primeiro governo que sucedeu, no dia 6 de janeiro, já estava saindo uma decisão do presidente anterior, dificultando toda a aplicação da lei, dificultando mais ainda a aplicação da lei 10.559, o que gerou uma pressão grande naquele momento, que o presidente que sucedeu pediu à AGU para fazer um parecer, né? Então, a AGU fez um parecer, mais ou menos, falando que tem que ter uma interpretação lato sensu, por se tratar de anistia, e que aquela lei não é só um regulamento, que é uma nova anistia, porque ela extrapolou Depois eu lhe dou uma cópia dessa. Eu quero, então, a cópia que vamos analisar juntos e vermos. Mas eu quero lembrar o seguinte: me parece da maior importância, que há muito universitário, juventude que nos vê e nos ouve, e é importante que eles saibam disso. Olha, a anistia, em princípio, por tradição histórica, ela só beneficia perseguidos políticos, perseguidos de ideias, de sonhos, Exato. Que para o bem da humanidade ou do país, e não para o mal. Então, só deve atingir ações políticas, né? Pensamentos e ações políticas. Deve anistiar isso. Agora, o crime comum, não. Se você anistiar um sequestrador, um torturador e assassino de um preso, de político, não, de um preso político, é o caso que nós estamos tratando. Se alguém chega, sua irmã foi presa, politicamente presa, porque era contra a ditadura. Chega lá, ela é estuprada por um, ou até por uma canalhada em fila, quase que em ordem unida, estuprando uma mulher. Como é que você vai anistiar um homem desse? O outro, seja ele soldado ou general. E tivemos tudo isso. Né? Ou o outro que resolve: não, você não merece viver, dá um tiro na sua testa. Olha, quem sabe, quem leu, quem não leu, leia. Já não só as histórias passadas com Hitler no nazismo, as histórias passadas aqui no Brasil, os fatos que ocorreram de 1º de janeiro de 64 até o fim de 85, 21 anos e pouco. Você já tem vários livros contando fatos. Eu poderia contar os fatos ocorridos comigo, advogado, de perseguido político e perseguido também, sequestrado também. Quem me sequestrou não violou a lei? Quem me torturou, sobretudo psiquicamente, não me violou? Não é um criminoso comum? Quem te sequestrou, prendeu e fez o mesmo, não é um criminoso comum? Esse não pode receber anistia, senão temos que anistiar todos os que estão nas penitenciárias, porque mataram, porque roubaram, porque estupraram, etc. Se ele merece cometer o mesmo crime, por que então a não anistiar a todos, abrir as penitenciárias? Ou então encarar o criminoso comum, seja ele soldado, general, almirante ou marinheiro, e encarar esse como exatamente como cometeu os crimes daquele, por que não levá-los para lá? Cometeram os mesmos crimes. É claro que não quer dizer que todos os militares do golpe tenham cometido crimes comuns. Muitos deles respeitaram a lei vigente, lei absurda da época, mas eram leis. Esses sim podem merecer anistia também, por que não? Olha, mas pulando a cerca, esse pessoal que não teve uma ação explícita com relação à repressão, eles foram omissos. Eles são responsáveis por omissão. Porque eu conheço oficiais
que se rebelaram contra aquelas coisas e foram também enquadrados. Eu conheço um oficial daqui de Niterói, depois ele foi ser defensor público e acabou como procurador-geral da Defensoria. Eles, porque era fuzileiro naval, e puseram ele como carcereiro de uma determinada prisão, que ele, quando foi descobrir, era o almirante Aragão. Ele foi lá e deu um abraço, um chorou no ombro do outro, mas souberam. Santa Rosa, foi bom você dizer estas coisas, porque há uma grande preocupação no momento da campanha que aqueles assassinos e torturadores estão fazendo, seja pela internet, seja em contato direto com seus companheiros até da ativa, mentindo e chamando para conluios que canalizam para novo golpe futuro. E toda vez que você, veja na história, desde os gregos até hoje, e muito antes dos gregos, sempre que você perdoa um bandido, você está estimulando ele a ser reincidente. Exatamente. Por isso é que a gente vê, no mesmo país, os mesmos golpistas de ontem, que ao invés de serem punidos, foram condecorados, se tornaram golpistas no futuro. Então, no clube militar, no clube naval, no clube de aeronáutica, agora mesmo vai ter mais uma reunião com o título A Democracia Ameaçada. Por quem? Ameaçada por eles, só pode ser. Quem mais quer democracia do que nós? Claro, o povo quer. O povo quer isso. É a forma política de evolução. Agora, a gente só recebe ameaças de generais, requentam até fatos. O general da reserva, fulano de tal, ministro do Superior Tribunal Militar, mandou vários... Santa Rosa, deu seus exemplos concretos, eu posso dar exemplo concreto. Você como militar atingido, eu como advogado atingido e perseguido. Naquele tempo, eu era pessoal e familiarmente perseguido. E me telefonavam com alguma frequência. E me mandavam até bilhetes ameaçadores. Hoje, não ousam fazer tanto, mas mais discretamente fazem igual. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, chamando a atenção para autoridades. Eu recebo com frequência, e certamente por esse programa aqui, vou receber de novo, telefonemas, às vezes, absolutamente silenciosos. E com anotação de telefone inexistente, não. É desse que não pode aparecer em Bina. Eles têm o Bina, sabem que chama para eles. Mas eles pagam para que o número deles não saia no seu Bina. O que vai dizer... As próprias telefônicas estão compactuando com isso. É lógico que uma alta autoridade pode ter o seu BINA e proibição de que o seu telefone apareça lá, porque é uma questão de segurança do Estado, segurança compreensível. Mas não, veja só, eu não tenho importância nenhuma e provavelmente depois deste programa aqui, como depois de outros, eu recebi chamados de telefone inexistente. Coincidem muito com isso. Também. Coincidem muito com isso, entendeu? A mim também. E, olha, é tanta coisa a dizer que é bom que, sobretudo os estudantes são jovens, têm uma vida longa pela frente, e muito trabalho também, que eles prestem atenção no que estamos falando aqui. Pensem, estudem e batalhem para que o país entre numa rotina democrática, de patriotismo, contra essas invasões, até contra o pré-sal, em favor do humanismo, para que não haja essa profunda discrepância entre a vida humana e outra, que tem o mesmo valor, seja para a consciência humana, seja para a religião que você tiver, é o mesmo valor. E, no entanto, enquanto muitos ganham bilhões de dólares por ano, eu estava dizendo agora há pouco a você, o mundo sabe, a ONU revela, que só de fome continuam morrendo